Olá, mestres e mestras da sua própria jornada, bem-vindos mais uma vez ao meu canal. O dossiê de hoje vai falar sobre a marca da besta e o controle digital. Então, será que isso vai, no futuro próximo, vai mexer com a nossa liberdade? Então, os chips, a biometria, a identidade digital, será que a gente já não está vivendo o início, né, ou a era já da marca da besta? Vamos consultar o tarô e vamos tentar descobrir, através dos conselhos que ele nos dá, o que está oculto, né, nesse sistema de controle. Vamos lá. Então, a primeira pergunta que eu fiz para o tarô foi se esse controle digital é para o nosso bem ou é para nos escravizar? Então, como vocês viram na tiragem que eu fiz, né, eu já fiz uma tiragem direta com 3 cartas e a primeira carta que saiu foi a Torre. Então, essa carta, ela fala sobre o que estiver construído sobre uma base que não é sólida, tem que cair. Tem que cair porque não traz segurança. Então essa carta fala justamente sobre isso. A torre mostra, né, que a tecnologia, ela não vem para nos ajudar, mas ela vem para destruir as bases da nossa liberdade. Isso acontece hoje em dia, será? Será que vocês presenciam pessoas que não têm mais liberdade porque elas estão presas à tecnologia que existe hoje? Então eles estão construindo, né, uma prisão digital, né, no mundo inteiro, que essas pessoas que não conseguem viver sem a tecnologia, elas estão plantando um caos na sua própria vida, né? Então, a gente não pode aceitar tudo o que a tecnologia nos impõe sem questionar nada. Então, o que a gente vê hoje em dia? Olha aqui as pessoas sendo jogadas para fora, né? Isso é uma situação boa? Não, não é uma situação boa. Então, é como um prédio que é construído na areia da praia, sem ter uma fundação sólida, sem ter você não ser bem aprofundado no chão, mesmo que seja, lá na areia não dá certo, porque você sabe que no deserto, quando bate o vento, as areias mudam de lugar, as dunas da areia do deserto, elas nunca estão no mesmo lugar, elas sempre estão mudando. Então imagine você construir um prédio na areia da praia, vai cair. Então essa carta veio nos falar que a tecnologia, até certo ponto, ela pode nos ajudar, mas quando ela já está fora de controle, ela vai destruir a nossa liberdade. Eu já vejo também, eu vejo, né, vídeos, eu vejo pessoas, né, que eu conheço que ficam muito tempo no celular, muito tempo usando a tecnologia disponível que existe hoje, né, tipo jogos, né, os jogos estão cada vez mais estão cada vez mais verdadeiros, né? A qualidade do jogo hoje em dia é muito boa. As pessoas elas interagem muito com o jogo, elas jogam com outra pessoa que está até em outro país. Elas conseguem fazer essa interação. Então às vezes a pessoa passa o dia inteiro jogando e ela nem nota, nem come mais. Tem pessoas que não comem, que não levantam mais, não tomam água, não tomam banho por causa da tecnologia. Então, eu também já vi pais dando celulares para bebezinhos, para crianças, para eles pararem de chorar, pararem de reclamar, né, para ficarem quietinhos no canto. Então, é isso que a torre veio falar. O que é demais, o que é uma coisa que não tem uma base, né, sólida, isso vai ruir. Isso vai causar se você tiver muito tempo na internet, muito tempo usando o celular, a tecnologia disponível, a tua mente vai bugar numa hora ou numa outra, a tua mente vai falhar, não vai aguentar mais. Porque são muitas informações.
E se você não tiver preparado, você não tiver procurando o que é certo, o que não é, o que foi inventado, que vídeo que é interessante, o vídeo que não é, o que teus filhos estão assistindo, né? O canal que teus filhos estão seguindo. Então, se você não tomar conta, se você deixar a tecnologia tomar conta de você, é justamente isso que vai acontecer. Toda a sua estrutura, né, familiar, toda a tua estrutura interna, tua estrutura psíquica e moral realmente vai ruir, como a torre veio nos avisar. Então, a segunda pergunta que eu fiz para o tarô foi o que realmente está por detrás dessa tecnologia. Essa tecnologia toda essa que nos envolve, né? O que está por detrás disso? Saiu qual carta? A carta do Sol. Então vocês podem ver como essa carta é bonita, né? Olha só o desenho dessa carta, esse menino, nessa criança, assim, com uma coroa de flores em cima desse cavalo branco, né? Então aqui o Sol, nesse contexto desse assunto, ele sai, né? No contexto dessa investigação, ele vem nos falar que significa uma exposição total. Então, o que significa? Nós estamos sendo expostos totalmente na internet, né? Através da biometria, nós já somos expostos, né? Porque eles têm tudo, todos os nossos dados já estão disponíveis na biometria quando a gente coloca o nosso dedo lá para votar, por exemplo, né? Então, todos os nossos dados já estão lá, né? É uma exposição que eles têm tudo sobre nós. Então, por trás do chip, né, também, que tem pessoas. Vou dar o exemplo do chip. Se você coloca o chip no seu pet, no seu cachorro, no seu gato, e ele foge, você vai encontrar. Você vai saber onde ele está por causa do chip. A mesma coisa vai acontecer com algumas pessoas, né? Porque nós sabemos que já existem chips que vão ser implantados, né, nas pessoas, e tem pessoas que querem realmente. Então, você sabe que se acontecer isso, a pessoa ela pode ir de continente a continente no planeta inteiro. Sempre a elite, né, os governos vão saber onde que aquela pessoa está. Então, isso significa que é o fim da privacidade de cada um. Acabou. Então, todos eles vão saber onde você está. Já existe algumas câmeras que ficam na rua, né? Em alguns semáforos também existem câmeras que elas fazem a leitura facial das pessoas que estão andando na rua. Então, se alguém, por exemplo, está andando ali na rua tranquilamente, algum fugitivo, né, de alguma penitenciária, a câmera já sabe, a câmera pega. Então, eles já sabem onde a gente vai, eles sabem quem a gente é, eles sabem tudo. Então, o que significa? Privacidade a gente já não tem mais nenhuma, né? Então, a carta do Sol veio falar isso. Aonde tem Sol, não tem escuridão. O que é escuridão? É aquilo que às vezes você não consegue enxergar, que é a privacidade. Às vezes a privacidade pode ser incluída aqui nessa carta como uma escuridão. Então, onde tiver Sol, não vai ter. Tudo durante o dia, quando tem o sol, você enxerga tudo. À noite, você não enxerga muito bem as coisas, mas durante o dia, quando tem a luz do sol, tudo você vê. Então, eles querem que você seja uma pessoa transparente, né? Uma pessoa que não tenha segredos, que não tenha uma vida privada, que não tenha algo a esconder. Eles querem saber de tudo de você. É um monitoramento absoluto, 24 horas por dia. Eles querem saber tudo sobre você, sob a luz da vigilância das elites. Então, significa o quê? Vamos pegar todo esse significado dessa carta e vamos resumir só numa frase. É um Big Brother mundial. E como nós podemos nos proteger, né, espiritualmente desse tipo de controle? Então, eu fiz essa pergunta, né, para o tarô e saiu a carta O Mago. Então, olhe bem para essa carta. Aqui em cima da cabeça dele tem o símbolo da Lemniscata, que é o símbolo do infinito. Então, o que ele veio nos falar? Que se você não tiver o poder sobre as suas mãos, se você não tomar conta da sua vida, não tomar conta da vida dos seus filhos, tudo isso que está acontecendo, toda essa tecnologia, ela vai invadir a sua casa, vai invadir a sua família, a sua mente, a mente das pessoas da sua família, de todas as pessoas ao seu redor, infinitamente.
Porque o que que acontece? Se não tiver controle, né? Se você deixar tudo largado lá, deixar na mão das crianças, isso daí vai ser, esse controle vai ser infinito. Então, ele diz que a proteção está no poder da ação. Olha essa carta, o mago. O mago, ele tem poder sobre a água, sobre a terra, sobre o fogo e sobre o ar. Ele tem o poder. Não são os quatro elementos que dominam ele, é ele que domina os quatro elementos. Por quê? Porque o poder está na mão dele. Então, qual é o conselho do tarô? Traga o poder de novo para as suas mãos, né? Não seja mais aquela pessoa passiva que aceita tudo, que a tecnologia lhe impõe. Se você está vendo que aquilo está saindo do controle, está mexendo com a mente dos seus filhos, com a sua própria mente, tome providência. Então, o mago, ele domina os elementos, ele não é dominado. Então, para se proteger, você precisa buscar o controle da sua mente novamente, né? Resgatar a tranquilidade da sua mente. Tem pessoas que chegam no final de semana, em vez de descansar, deitar numa rede, ouvir uma música, a pessoa fica o dia inteiro no celular, porque durante a semana não pôde, porque trabalha numa empresa que eles não permitem, talvez, que pegue o celular. Daí a pessoa passa o final de semana inteirinho em cima do celular lá, conversando com parentes ou conversando com amigos, sem sair de casa. Porque as pessoas não querem mais sair de casa, as pessoas não querem mais conversar cara a cara, as pessoas preferem conversar pelo WhatsApp, né? Então, o que está acontecendo? O controle tecnológico está cada vez maior. Então, para você ver que para se proteger, né, a gente tem que buscar alguma coisa, a gente tem que acordar. A gente está vendo que as coisas estão, né, estão indo para um caminho que não vai ter volta. Então, o que acontece? A vontade de uma pessoa, ela não pode estar atrelada a um sistema automático. A pessoa tem que viver um pouco, tem que ir para a natureza, né? Deixar, como eu sempre falo, às vezes no meu vídeo, deixa o celular em casa. Eu sei que às vezes é impossível, né? Mas largue um pouco, né? Não fica o tempo todo, porque olha aqui, ele já veio falar sobre isso. Domine os elementos que estão à sua volta, domine os elementos da Terra. Uma coisa que eu vou falar aqui sobre isso, né? Uma coisa que domina muitas pessoas atualmente é o ChatGPT. As pessoas perguntam tudo para o ChatGPT. O ChatGPT é cozinheiro, ele é advogado, ele é psicólogo, ele é psiquiatra, ele é médico, ele é amigo, ele é terapeuta, ele é tudo. As pessoas não conversam mais entre elas, as pessoas não querem mais ir em consulta. Qualquer coisa que você sente, algum mal-estar, você já pergunta para o ChatGPT o que eu estou sentindo, o que é isso, qual o remédio que eu posso tomar. As pessoas, elas pegaram uma inteligência artificial e fizeram uma extensão da sua vida. Uma pessoa, quando ela perde um celular, ela entra em depressão. Eu já conheci pessoas que perderam o celular e ficaram depressivas. Não por causa do aparelho, porque pode comprar outro, mas é porque as informações que aquela pessoa tinha dentro daquele celular já era uma extensão da sua vida, era como se fosse um membro da família. E isso é perigoso, porque como que você não consegue viver sem o celular? Você não consegue. Tem pessoas que às vezes vai dormir 1, 2 horas da manhã porque fica lá vendo vídeos, né? E quando vai dormir, dorme tarde, dorme mal, porque ficou com a luz da refletida do celular muito alta, né? Isso faz mal também. Então, o que nós precisamos fazer, né? Nós precisamos resgatar um pouco da natureza na nossa vida, né? Resgatar um pouco da nossa humanidade. E resgatar a humanidade dos nossos filhos, né? Não deixar eles tanto tempo, 24 horas por dia no celular. Então eu já vi pessoas falarem que depois que elas começaram a usar o ChatGPT, perguntar tudo para o ChatGPT. Ninguém mais quer fazer conta, ninguém mais quer pensar na matemática, todo mundo só pergunta para o ChatGPT. Eu já ouvi pessoas falar que o cérebro ficou mais lento. Se você ainda não percebeu, se você usa muito o ChatGPT, perceba como seu cérebro começa a ficar mais lento porque você não usa mais. Você esquece as coisas, você esquece que você ia falar, você esquece onde você guardou determinada coisa, você não consegue lembrar, porque o teu cérebro já está enfraquecendo, já está ficando mais lento, porque não está sendo usado.
Então, gente, a conclusão de hoje, né, o dossiê hoje foi bem claro. Então, a tecnologia vai avançar cada vez mais, né, mas a nossa liberdade não pode recuar, né, nós não podemos ficar parados perante a coisas que nos escraviza, né. Então, a torre, aqui ó, a torre veio nos avisar aqui hoje, né, que pode acontecer uma queda, pode acontecer alguma coisa ruim com a nossa memória, né, com o nosso cérebro. Então ela veio avisar para a gente tomar cuidado, para a gente perceber se a gente está exagerando na tecnologia, né? E o sol mostrou que nós não temos mais privacidade. E a tendência é ter cada vez menos, porque a tecnologia está avançando tanto que o sol veio nos avisar que nada mais será escondido. Mas o mago, né, ele veio nos dar a conclusão que ele veio nos entregar a chave da vitória, que nós temos que voltar para o nosso poder pessoal. Nós temos nosso poder pessoal, está em nossas mãos, mas às vezes a gente nem quer, não quer se dar o trabalho de pensar. Nós queremos tudo mais fácil, né, mais rápido. Então o que nós fazemos? Perguntamos tudo para o ChatGPT, nós não queremos mais pensar. Então essa é o grande perigo dessas pessoas que vivem hoje, né, dessa posteridade, né, dessas crianças que estão tendo tanto contato com o celular desde bebezinho, né, então a atualidade hoje está muito difícil, é muito difícil você criar um filho sem tecnologia, né, eles se revoltam, né, eu sei disso, eu vejo crianças, né, que se o amigo tem um celular, eles também querem, né, então não tenha medo do futuro, porque nós sabemos que o futuro ele vai ser cada vez mais tecnológico, né? Nós não podemos ter medo, mas nós temos que ter consciência, né? Das coisas que vão vir, nós temos que ver aquilo que serve para a gente, aquilo que nos serve, né? Então, não aceite tudo que o sistema lhe impõe com facilidade. Se for alguma coisa que está te fazendo mal, né? Veja se qual é o preço que a sua alma que a sua mente está pagando sobre isso. Então, a sua marca é única, né? A sua marca é divina. Então, nenhuma tecnologia pode substituir o brilho da sua essência, né? Eu sei que existem muitas coisas boas que a tecnologia nos oferece, né? Mas nós somos seres humanos, né? Nós somos diferentes de uma máquina. Nós temos a nossa capacidade de pensar, nós devemos preservar isso, mesmo que seja em pouco, né? Porque é tanta tecnologia respondendo tudo pela gente que daqui a pouco nós não vamos ter voz para nada, né? Nossa opinião já não vai estar valendo mais nada, apesar que hoje em dia nossa opinião também já não vale muito, né? Dependendo de quem você é, de onde você mora, qual a sua situação financeira, qual é é, a sua situação, vamos dizer, qual a sua idade também, né? Dependendo de vários fatores, a sua opinião não é válida mais não. Mas nós não devemos desistir, não, nós devemos continuar sendo firmes, dando as nossas opiniões, desde que não ofenda ninguém, né, que seja uma opinião centrada, uma opinião digna, né, não desrespeitando ninguém, né. Então, a tecnologia, ela veio para tentar nos controlar ao máximo, nós sabemos disso, né, e às vezes nós deixamos mesmo, porque às vezes, é como eu falei, não queremos pensar, não queremos nos dar o trabalho de pensar. Então, se você tem alguma coisa, né, que acontece com você, ou se você quer saber mais como se proteger, né, da invasão da tecnologia na sua vida, na vida dos seus filhos, né, mandem um e-mail para mim, que o meu e-mail é silviatarooficial@gmail.com. Eu leio todos que chega, né, daí eu posso trazer a sua dúvida aqui no próximo dossiê, tá bom? Então fiquem na luz divina, na luz da consciência e até a próxima investigação. Tchau!